Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem feliz por mais uma vez estarmos juntos e continuarmos aprendendo a palavra de Deus aqui. No livro de Neemias, no capítulo 1, nos versos de 1 a 4, nós estudamos sobre todo o desdobramento da pergunta que Neemias faz sobre como estavam os judeus e como estava a cidade de Jerusalém. E quando vem a resposta de que aquele povo estava em grande dificuldade, em miséria e humilhação, que os portões estavam queimados, os muros derrubados, Neemias então fica com o coração contrito, quebrantado diante dessa informação e então começa a fazer algo por aquele povo. Nessa manhã eu quero convidar você a pensar sobre como nós agimos agora, quando ouvimos as pessoas relatarem para nós as suas crises, as suas dificuldades, as suas ruínas. A palavra de Deus nos ensina e Jesus diz que nós demonstraremos amor a Ele quando nós amarmos uns aos outros de maneira que revele o amor dele ao mundo. Jesus diz que nós devemos amar a Ele, amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, mas amarmos também o nosso próximo como a nós mesmos. E aí, aqui está expresso uma preocupação da caminhada cristã. Talvez nós estejamos, por conta da correria do dia a dia, deixando de observar coisas que não deveríamos deixar. E o que é que nós precisamos voltar a enxergar neste tempo? Em primeiro lugar, é enxergar Cristo como nosso único, suficiente Salvador, enxergar Cristo como o autor da vida, como doador da vida, Cristo como sustentador da nossa vida e dar a Ele o lugar devido na nossa vida, ou seja, o centro da nossa vida, porque Ele é o centro de todas as coisas. Em segundo lugar, nós devemos voltar a enxergar as pessoas, porque se Deus deve e é o centro da nossa vida, este Deus diz que nós devemos amar as pessoas como a nós mesmos. Talvez precisamos enxergar os relacionamentos quebrados, precisamos voltar a enxergar os cansados, fadigados, aqueles que estão sofrendo aí à nossa volta. Talvez precisamos voltar a enxergar aqueles que sofrem em silêncio, não conseguem nem reclamar. Talvez nós precisamos também voltar a enxergar áreas da nossa vida comunitária que foram negligenciadas, o abandono do culto de adoração, do culto comunitário, o abandono das reuniões comunitárias, o abandono dos momentos com os nossos irmãos. Porque existe algo que podemos aprender com Neemias. Podemos nos acostumar com as ruínas, olhar para algo que está quebrado e acostumar com aquilo que está quebrado. Podemos olhar para determinadas situações durante tanto tempo que aquilo deixa de nos incomodar. E aí, às vezes, as pessoas se acostumam em estar isoladas. E pessoas se acostumam em ver aquelas pessoas isoladas. Pessoas com relacionamentos distantes, pessoas com pouco desejo de caminhar com outras, e isso tudo é problema, é ruína. Às vezes as pessoas se acostumam com uma igreja cheia de gente, com um número grande de pessoas, mas muito pobre na comunhão uns com os outros. E Neemias, ele não conseguiu permanecer indiferente. Ele nos ensina que aqui no texto, ele perguntou, ele ouviu, ele enxergou, ele chorou, mas ele jejuou, ele orou também, para que aquela situação fosse mudada. E somente depois disso, Deus conduziria Neemias para a reconstrução. Então, esse é o caminho apresentado para nós. Precisamos sim ouvir, nos preocupar, chorar. Certamente que a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, Deus, ele começa a reconstrução do seu povo quando ele nos faz enxergar as ruínas. Permite
que essas ruínas nos afetem. E então Deus vai conduzir o nosso coração a buscá-lo em oração. E eu, então, convido você, nessa manhã, pergunte àqueles que estão à sua volta, como você está? E aí, ouça, conheça e se interesse pela história dessa pessoa. E depois de tudo isso, passe a orar por essa pessoa. Nós não somos apenas indivíduos que frequentam a mesma igreja, o mesmo lugar. Nós somos um povo de Deus. E o povo de Deus, em Cristo Jesus, pode clamar a Deus por socorro. Pode clamar a Deus por reconstrução. E lembre-se, você pode ser um instrumento de Deus na reconstrução de algo, na reconstrução da vida de alguém. Agora lembre-se, toda vez que você é usado para reconstruir, Deus também está te reconstruindo. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.